Quetzalcóatl, o deus alado que veio do céu, mito ou antigo astronauta? Imagine viver em um mundo onde os deuses não apenas habitavam os céus, mas também desciam à terra em máquinas voadoras, trazendo sabedoria, leis e até tecnologia. Para os povos da Mesoamérica, isso não era apenas mito, era parte da realidade espiritual e histórica. Um dos mais fascinantes desses deuses é Quetzalcóatl, a serpente emplumada, menos um ser que, segundo as lendas, veio do céu e prometeu voltar um dia. Mas quem menos, ou o que era realmente Quetzalcóatl? E por que tantas representações desse deus lembram figuras humanoides com características que, à luz do conhecimento moderno, parecem mais astronautas do que entidades míticas? Quetzalcóatl, cujo nome significa serpente emplumada em Nahuatl, era adorado por civilizações como os astecas, toltecas e maias. Ele era o deus do vento, do conhecimento e da fertilidade, uma entidade ligada tanto ao céu quanto à terra. Em várias descrições, ele é retratado como um homem de pele clara, barba espessa e vestes longas, menos características incomuns para os povos indígenas da Mesoamérica. Segundo mitos antigos, Quetzalcóatl desceu dos céus em um veículo voador e ensinou ao povo matemática, astronomia, medicina e arquitetura. E depois, partiu com a promessa de retornar. Isso soa familiar? Para muitos teóricos dos antigos astronautas, essa é uma pista de que Quetzalcóatl poderia ter sido um ser de outro mundo. A lenda de seu retorno foi tão poderosa que influenciou diretamente a história, quando os conquistadores espanhóis chegaram ao México no século XVI. Muitos povos indígenas acreditaram que Hernán Cortés era Quetzalcóatl voltando, o que facilitou a conquista. A associação de um homem branco vindo do leste com a profecia do deus que retornaria não foi uma coincidência. É como se, em algum nível cultural profundo, os povos estivessem esperando o retorno de alguém que realmente existiu, ou, ao menos, que marcou a história de forma concreta. Mas e quanto aos relatos de tecnologia? Em murais, esculturas e códices antigos, há inúmeras representações de seres alados, discos flutuantes, feixes de luz e estranhas máquinas. Algumas esculturas de Quetzalcóatl mostram a serpente com o que parece ser um capacete ou equipamento na cabeça. Há também registros que descrevem sua partida em uma jangada de serpentes que soltava fogo e fumaça, menos uma descrição que, curiosamente, lembra o lançamento de um foguete ou aeronave moderna. Não é apenas Quetzalcóatl que chama a atenção. Em toda a Mesoamérica, encontramos figuras de deuses voadores, Kukulcán para os maias, Cucumates para os quichés, Viracocha nos Andes, todos com histórias similares. Eles vinham do céu, traziam conhecimento, mudavam a civilização e partiam, prometendo voltar. As coincidências são tantas que alguns arqueólogos e historiadores alternativos sugerem uma origem comum para esses mitos, talvez baseada em visitas reais de seres avançados. A ligação entre os deuses e os astros é constante. Os templos dedicados a Quetzalcóatl são perfeitamente alinhados com constelações específicas. A pirâmide de Cholula, uma das maiores estruturas já construídas pelo homem, era dedicada a ele. Já a pirâmide de Teotihuacán, outro centro de adoração, apresenta detalhes que lembram tecnologia e astronomia de alto nível. Tudo isso sem a ajuda de instrumentos modernos. Como eles sabiam tanto sobre os céus? Como conseguiram erguer monumentos tão gigantescos e alinhados com os ciclos solares e lunares? Há quem diga que Quetzalcóatl não era apenas um mito, mas sim um ser real que veio de outro planeta ou dimensão. Outros acreditam que ele era um grande mestre espiritual, talvez um viajante de terras distantes com conhecimentos tão avançados que pareciam mágicos aos olhos do povo. Seja como for, a presença de sua figura na história da Mesoamérica é marcante, viva e continua despertando o fascínio de estudiosos, curiosos e mentes abertas. A lenda de Quetzalcóatl é mais do que apenas uma história antiga. Ela nos faz questionar a natureza da história, da religião, da ciência e até da realidade. Teriam os povos da Mesoamérica realmente interagido com seres de outro mundo? Ou seriam essas histórias apenas uma forma simbólica de transmitir sabedoria e inspiração? O que é inegável é que em tempos em que muito se perde e se esquece, o mistério da serpente emplumada continua vivo, pairando entre os céus e a imaginação humana.